Bom, a gente vai começar então nossa semana de conteúdos, né, da disciplina. Essa primeira semana é de revisão. Então a gente vai revisar aqueles conteúdos que foram dados antes do calendário acadêmico ser suspenso, tá? Então a gente vai começar revisando a morfologia cardíaca, né? Então a gente vai começar revisando a anatomia do coração, tá? Então é o seguinte, então aqui nessas figuras a gente tem uma visão geral do sistema cardiovascular, né? Onde a gente observa que nessa figura o coração, que é o órgão central do sistema, né, cardiovascular, e desse coração saem vasos sanguíneos, né, saem esses dutos, e também chegam vasos sanguíneos, então que são os circuitos, né? Compõe o circuito por onde esse sangue vai viajar. Então a gente vai ter basicamente o seguinte, né? O coração com esse posicionamento central no sistema e ele recebe sangue a partir de dutos que a gente chama de veias, né? São as veias que conduzem o sangue de volta para o coração, o que a gente chama de retorno venoso do sangue, e o sangue sai do coração através das artérias. Então, aqui nessa outra figura, a gente tem uma ilustração dos dois circuitos por onde esse sangue transita, né? Então, a gente tem um circuito que é composto por uma grande artéria. Então, o sangue sai do coração, do lado esquerdo do coração, por essa artéria importante, que é a artéria aorta, a gente vai falar dela. E aí ele vai transitar por vasos cada vez menores até chegar nos capilares, que são os vasos sanguíneos mais finos do corpo, né, responsáveis pela nutrição de tecido. E depois esse sangue ele continua no sistema vascular e ele volta para o coração através de veias. As grandes veias são aquelas que chegam no coração. As grandes artérias são aquelas que partem do coração. Então, próximo do coração, a gente vê até nessa outra figura, né, que mostra um corpo aqui, a gente vai ter os grandes vasos sanguíneos, estão sempre próximos ao coração. À medida que a gente se afasta do órgão, ó, esses vasos vão ficando cada vez mais finos, tá? Então, a gente tem o sangue percorrendo um circuito, que é esse que está embaixo aqui, né, na parte de baixo da figura, que é a chamada circulação sistêmica. Então esse sangue ele sai arterial do coração, circula no corpo todo, quer dizer, um sangue rico em oxigênio. E aí esse oxigênio vai ser entregue, vamos dizer assim, entre aspas, para células na região dos capilares. E a gente vai ter o sangue removendo o gás carbônico. Então a gente tem o oxigênio saindo do sangue, o CO2 entrando no sangue, né, que é o gás carbônico. E aí esse sangue passa a ter um teor gasoso diferente, a gente chama de sangue venoso. Aí esse sangue venoso, então, ele volta para o coração, para quê? Para o coração jogar, bombear esse sangue em direção aos pulmões. Para quê? Os pulmões, quando esse sangue chegar lá cheio de gás carbônico, a gente vai ter esse gás carbônico saindo do sangue, indo embora através da expiração. A gente joga fora o CO2 através da ventilação pulmonar. E a gente permite a entrada do oxigênio. Então o oxigênio entra, então esse sangue ele muda de novo. De venoso ele volta a ser arterial e aí ele volta para o coração. Para quê? Para esse sangue ser de novo distribuído para o corpo todo. Então a gente vai ter a circulação sistêmica e a circulação aqui pulmonar, né? Nessa imagem, as cores dos vasos e aqui das câmaras cardíacas do interior do coração dizem respeito a sangue venoso azul e sangue arterial vermelhinho, né? Bom, então o coração, né, ele vai estar localizado no tórax, então é importante a gente entender o que é esse espaço, né? Então é o espaço torácico. Aqui na imagem a gente consegue ver, né, o tórax, uma vista anterior do tórax, onde a gente tem ele cercado por ossos por todos os lados, então por isso que a gente chama de caixa torácica. E dentro dessa caixa a gente tem as vísceras, que moram dentro desse espaço, dentro da caixa, né? Aqui na figura do lado a gente vai ter a imagem da caixa torácica sem os ossos. Então esse arcabouço ósseo anterior aqui foi todo removido para a gente enxergar o que tem dentro. Abrimos a caixa, né? E aí a gente vê que a gente tem o pulmão, os dois pulmões, que ocupam boa parte do espaço torácico, e o coração aqui, ó. Então o coração está bem no meio, no centro da caixa. Então a gente diz que ele tá, a posição do coração é na linha do mediastino.
Bom, nessa imagem, né, que é uma fotografia de uma peça anatômica, o que a gente tem aqui é o seguinte, é a mesma, ilustrando as mesmas coisas que a gente viu na figura anterior, né, no desenho anterior. Só que aqui uma imagem real, né, de um corpo de verdade. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, então a gente tem ó, o coração bonitão aqui no meio, ó, né, ele está apoiado sobre o diafragma, que é um músculo que separa o espaço torácico, vamos dizer, o andar de cima do andar aqui de baixo, que é o espaço abdominal, né, que está aqui para baixo. E aí a gente tem os pulmões, aqui o pulmão direito, maior, e o pulmão esquerdo, né? E a gente vê que o coração, gente, ele tem uma região mais larga, que a gente chama de base, e uma região mais estreita, que a gente chama de ápice, tá? Esse nome ápice, ele está associado com a intensidade de contração que o órgão vai apresentar nessa região. É o ponto onde a gente vai ter uma contração mais intensa, quer dizer, o ápice da contração, tá? Não está ligado à questão morfológica, né? Porque ápice normalmente é o que está em cima, e a gente vê que aqui o ápice cardíaco ele fica mais para baixo, a porção mais inferior do órgão, e está voltado mais para o lado esquerdo. Por isso que a gente consegue notar a atividade cardíaca quando a gente posiciona né, o ouvido ou posiciona a mão mais para o lado esquerdo do peito de alguém, tá ok? Bom, aqui uma outra fotografia também de uma peça anatômica que foi feita a partir de um corte, né, um corte transversal, quer dizer, cortou o tórax nesse sentido assim, ó, né? Aí a gente observa aqui as estruturas que estão aqui dentro. Então a gente primeiro tem que localizar o que é anterior, o que é posterior. A gente vê que a parte posterior ela está aqui na parte de cima da figura, que é onde a gente tem o corpo vertebral, a vértebra, que compõe a coluna, né? Então tá para trás, é o eixo posterior. Aqui na frente a gente tem o externo, que é o osso anterior da caixa, e aqui as costelas, né, nas laterais. Então a gente tem aqui o pulmão direito, tá? Então essa visão aqui, ó, é crânio caudal, é da cabeça em direção aos pés, né? Como se o indivíduo tivesse deitado de bruço, de barriga para baixo, tá? Então a gente tem aqui o pulmão direito, o coraçãozão bonito aqui, ó, e o pulmão esquerdo bem menor. Então se a gente traça uma linha aqui no centro da caixa, ó, a gente verifica o seguinte, que o coração ele ocupa um espaço muito maior, ele está mais concentrado do lado esquerdo, tá? Então 2/3 dele estão voltados para o lado esquerdo. Bom, aqui uma visão anterior, né, do coração, nesse desenho, que eu acho bem bonito, onde a gente consegue ver aqui, ó, então, a base, a região da base, então ela está voltada mais para o lado direito, é onde a gente tem os vasos sanguíneos inseridos nessa porção. Ela é uma porção mais superior, ela está mais para cima, mais para o lado direito, e ela também está mais posterior, ela está mais para trás, tá? Aqui o ápice, que vai estar o contrário do posicionamento da base, ele está para baixo, ele está para o lado esquerdo, e ele está mais anterior, ele está projetado para frente. Então, os vasos sanguíneos que conduzem o sangue para o coração, quer dizer, as veias, e as artérias que conduzem o sangue do coração, todos estão na região da base, tá ok? E a gente vai ter esse órgão se contraindo nesse sentido, né? Da base em direção ao ápice também. A gente vai falar disso. Bom, gente, nessa imagem a gente consegue verificar as estruturas internas do coração, tá? Então o que a gente tem é o seguinte, o coração é um órgão oco, e ele precisa ser oco, quer dizer, ele não é um órgão, né, maciço, ele é oco, ele tem espaços dentro dele, e isso vai ser importante para que a gente tenha o sangue circulando, entrando e saindo, né? Então precisa ter espaço lá dentro. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, primeiramente, ele é separado em duas metades, vamos dizer assim, a metade direita e a metade esquerda. Essa separação é feita por uma estrutura que está aqui no centro, que a gente chama de septo. E a gente vai ter 4 câmaras, né? Então a gente vai ter as câmaras superiores, que a gente chama de átrios, e as câmaras inferiores, que a gente chama de ventrículos. E aí essa paredezinha, que é o septo, que separa o coração
nas duas metades direita e esquerda, é chamado de septo interventricular, porque ele está entre os ventrículos, tá ok? Então a gente vai ter o seguinte, ó, a gente tem o átrio direito e embaixo o ventrículo direito, seu ventrículo correspondente, né? O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá ok? Átrios e ventrículos, né, de cada um dos lados se comunicam, quer dizer, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. A gente não tem comunicação entre os dois lados porque a gente tem tipos de sangue diferentes circulando nos dois lados, né? No lado direito a gente tem o sangue venoso, que é o sangue proveniente do corpo todo, cheio de gás carbônico. E do lado esquerdo a gente tem o sangue arterial, que é o sangue proveniente do tecido pulmonar, tá? Então é o seguinte, então a gente tem o sangue vindo do corpo inteiro, através de duas grandes veias, a veia cava superior e a veia cava inferior. A cava superior trazendo o sangue da parte de cima do corpo, tá? Cabeça, pescoço e membros superiores, os dois braços. A veia cava inferior trazendo o sangue da parte de baixo do corpo, quer dizer, do coração para baixo, tá, gente? E aí esse sangue venoso, cheio de gás carbônico, proveniente do corpo inteiro, vai chegar no átrio direito, através das duas cavas que desembocam nessa cavidade, em orifícios que a gente chama de ósteos. Tá? Então a gente tem o ósteo da veia cava superior e o ósteo da veia cava inferior. Aí esse sangue depois ele vai vir em direção aos ventrículos. A gente tem a força gravitacional que auxilia muito isso, e a gente tem uma válvula que sofre pressão do sangue, que é uma estrutura que abre e fecha. Então, que separa átrio de ventrículo, mas quando ela abre, ela permite a comunicação entre os dois, o andar de cima com o andar de baixo. Então, a gente vai ter o sangue abrindo essa válvula, que é chamada de válvula tricúspide, e fluindo em direção ao ventrículo direito. Esse ventrículo direito, então, ele se enche de sangue, e aí a gente tem um processo de contração da musculatura cardíaca, que vai impulsionar esse sangue, lembre-se, é sangue venoso, então ele vai ser direcionado para a artéria pulmonar, que vai conduzir esse sangue para o pulmão, né? Então a gente tem ela aqui um segmento que é chamado tronco pulmonar, que se ramifica em duas artérias pulmonares. Do lado esquerdo, aí esse sangue vai para o pulmão, esse gás carbônico vai embora, entra o oxigênio, o sangue volta arterial. Esse retorno do sangue, que agora vai ser sangue arterial, ele vai vir através das veias pulmonares. Lembre-se, o retorno é sempre venoso. Venoso não quer dizer o sangue venoso, e sim veias conduzindo o sangue para o coração. E aí essas veias pulmonares, que são duas de cada lado, ó, vindo de cada um dos pulmões, vão se comunicar com o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, então, esse sangue vai fazer pressão na válvula mitral e aí ele escoa para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai se encher. Lembrando que isso vai acontecer ao mesmo tempo dos dois lados, tá, gente? Claro, tem que ser assim. E aí o ventrículo esquerdo se enche, aí isso vai produzir, a gente vai ter uma contração por conta de uma eletricidade, tecido muscular e tudo. E aí esse sangue é jogado em direção, né, ele vai ser ejetado para a artéria aorta, tá? Que é a principal artéria do corpo, que se ramifica em várias outras artérias, né? Aqui a gente já vê logo no ápice dela 3 ramificações. E aí esse sangue vai circular no corpo inteiro. Então a gente vê que também nos acessos arteriais, quer dizer, na portinha da artéria, tanto no tronco pulmonar quanto na artéria aorta, a gente tem também válvulas. Essas válvulas são importantes, gente, porque elas determinam o movimento unidirecional do sangue, tá? Então, tanto a válvula tricúspide do lado direito quanto a válvula mitral do lado esquerdo, elas estão aqui porque quando o sangue chegar no ventrículo, ele obrigatoriamente tem que ir para a artéria. Então essa válvula tem que se manter fechada para impedir que esse sangue retorne para os átrios, tá? E essas válvulas que a gente chama de semilunares, que é as que estão nos acessos das artérias, elas também vão impedir que o sangue, depois que ele entrar na artéria, que ele retorne para o ventrículo, tá ok? Que a gente chama de movimento retrógrado do sangue, tá? Ou refluxo sanguíneo, né? Na artéria aorta, então, como eu disse para vocês, a gente vai ter essa tripla ramificação aqui em cima, que vai conduzir sangue para a porção superior do corpo. Então a gente tem esse primeiro ramo que é chamado de tronco braquiocefálico, esse ramo aqui intermediário que é chamada de artéria carótida comum esquerda, e o último aqui que é a artéria subclávia esquerda, tá? Então são artérias que vão conduzir sangue para a cabeça e para os membros superiores.
Nessa figura a gente consegue visualizar as válvulas que a gente estava falando, né? Então aqui, como está dizendo, é a parte anterior do órgão. Aqui é como se a gente tivesse retirado os átrios, a porção de cima, só ficou com os ventrículos embaixo. Então, para vocês verem as diferenças entre essas válvulas, né? Então, a gente tem as válvulas aqui, ó, mitral e a tricúspide, tá? Essas válvulas são chamadas de válvulas atrioventriculares, porque estão entre átrios e ventrículos, como a gente viu. Aqui a gente vai ter as chamadas válvulas semilunares, tá? Essa aqui do meio é chamada válvula aórtica, que é a que está no acesso da artéria aorta. E essa bem aqui para frente é a válvula pulmonar, que vai estar no acesso do tronco pulmonar. Essas válvulas, gente, elas formam uma estrutura única, ó, conectada por um tecido chamado tecido fibroso, quer dizer, um tecido rico em colágeno. E essa estrutura a gente chama de esqueleto fibroso. Ela vai ser essencial para a fixação e sustentação do músculo cardíaco, tá? Que a gente vê que é essa parte toda vermelha em volta aqui, seria o músculo cardíaco da porção ventricular. Tá ok? Então essa é a nossa revisão de anatomia cardíaca e a gente se vê no próximo vídeo, né? Virtualmente, mas se vê. Beijo!